Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Vamos falar mais uma vez sobre o auxílio emergencial. Muita gente já está reclamando que realmente a segunda parcela está atrasada. E é fato, isso está acontecendo. Em muitos casos a segunda parcela está atrasada e tem muita gente que ainda vai receber a primeira parcela, né? Tem muita gente que ainda não passou, que vai receber agora, que foi aprovada e está recebendo a primeira parcela. Então vamos falar um pouquinho sobre o auxílio emergencial. O auxílio emergencial, a Caixa acredita nessa terça-feira benefícios a mais 7,6 milhões de trabalhadores. A Caixa conclui o pagamento da segunda parcela para quem recebeu a primeira até 30 de abril e que não faz parte do programa Bolsa Família. Veja o calendário do auxílio emergencial, daqui a pouco a gente vai passar esse calendário para você. Vamos ler mais algumas coisas aqui. Tá tudo aqui, gente, para mim ler, porque eu não consigo gravar tudo isso na cabeça, né? Então eu vou falar para você o que eu anotei aqui direitinho para que a gente não se perca. A Caixa Econômica Federal acredita nessa terça-feira, dia 26, hoje, novos lotes do auxílio emergencial, tanto da primeira parcela para aqueles que vão receber a primeira parcela, né, para novos aprovados, quanto da segunda para quem recebeu a anterior até 30 de abril. Ao todo, o benefício será pago a 7,6 milhões de trabalhadores, segundo o banco. Lógico que a gente tem algumas ressalvas e eu vou estar falando para você algumas outras coisas para quem está atrasado essa parcela aí. Com os pagamentos dessa terça-feira, a Caixa conclui os pagamentos da segunda parcela para os beneficiários que receberam a primeira parcela até 30 de abril, ou seja, até dia 30 do mês passado, e que não fazem parte do programa Bolsa Família. Se você não faz parte, recebeu até 30 de abril, então hoje é para estar caindo aí, até você mesmo que está atrasado, é para estar caindo hoje o seu pagamento. Nessa terça-feira, então, a segunda parcela vai ser para 5 milhões de trabalhadores inscritos no cadastro único e que se cadastraram através do aplicativo e do site. Lembra do aplicativo para o auxílio emergencial ou site? Quem se cadastrou pelo aplicativo e pelo site deve receber, então, a segunda parcela hoje. E que receberam a primeira parcela até 30 de abril, que foi o que eu falei antes, e nascidos também em novembro e dezembro. Segunda parcela para 1,9 milhões de trabalhadores beneficiários do Bolsa Família, cujo NIS termina em 7, também receberão nessa terça-feira. Receberão também nessa terça-feira a primeira parcela para 700 mil trabalhadores do novo lote de aprovados do benefício nascido em setembro. Então quem nasceu em setembro e está aí, foi aprovado agora e é o primeiro lote para vocês, o primeiro pagamento. Então provavelmente estará recebendo hoje, se você se enquadra nisso que eu falei agora. Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site. Gente, vai no site que o aplicativo ainda está meio complicado, viu? Mas é uma dica aqui para você. auxilio.caixa.gov.br. Essa informação eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo, tá? Veja o calendário então da segunda parcela, vou passar para você agora. A segunda parcela, depósito em poupança digital e restrição para saque e transferência. Então, sabe o aplicativo Caixa Tem, aquela poupança digital que você fez lá? Então vai ser colocado lá, mas vai ser restringido isso. Por exemplo, minha sogra recebe, já está lá, mas ela não pode pegar, porque ela não colocou um outro banco para que a transferência seja feita para aquele banco. E também, mesmo que tivesse, ou seja, em vez dele depositar direto, sabe quando você faz o cadastro, aí aparece o banco, se você quer que ele transfira direto para um outro banco? A maioria das pessoas colocam o Banco do Brasil, né? E aí algum banco que esteja ali autorizado, no caso acho que era Banco do Brasil, ou já uma conta da Caixa. Então já vai direto para essa conta quando eles vão fazer o depósito do auxílio. Porém, se você criou uma conta na Caixa Tem, aquela poupança digital que eles falaram, né? Então vai ter restrição. Por quê? Porque no caso da minha sogra, ela só vai poder sacar dia 2, porque eles vão deixar as pessoas sacarem nas datas. Então assim, eles vão separar datas. Está lá o dinheiro dela, mas ela não pode sacar, para não haver aglomerações. Então eles estão
dividindo aí o lote de saque para a pessoa ir para e menos gente pegar esses valores. Para os beneficiários que vão receber a segunda parcela e não fazem parte do Bolsa Família, os pagamentos trazem mais restrições, ok? Todos vão receber por meio de conta poupança digital da Caixa, mesmo quem recebeu a primeira parcela em outra conta. Então, preste bem atenção nisso. Todos vão receber na conta digital, na poupança digital da Caixa. Eu cadastrei lá, eu recebi pelo Banco do Brasil. Sinto muito, vai receber também pela conta digital da Caixa. Ou seja, aí agora o pessoal vai ficar tudo na mão da Caixa de novo, que não tem estrutura, já provou que não tem estrutura, que só fala, mas não consegue. Eu acho um absurdo ter deixado só na mão da Caixa Econômica para fazer isso, mas pelo menos estamos recebendo esse auxílio, né? O pessoal aí tem recebido esse auxílio. Porém, agora tem essa restrição, quem recebeu em outra conta vai ter que receber na conta digital da Caixa, e aí eles vão falar para você qual é o dia que você vai lá receber, né? Então eles vão prender a gente nisso aí. Além disso, a poupança digital não vai permitir transferências inicialmente. Ou seja, você vai estar lá com a sua conta na poupança, o seu dinheiro vai estar lá na poupança digital da Caixa e você quer transferir para um outro banco. Não vai permitir. Isso é abusivo por lei. A Caixa está indo contra aquilo que foi feito por lei pelo presidente, foi sancionado por lei. E eles dizem eles que estão certo, mas não estão. Se você for olhar a lei, eles têm que deixar fazer essa transferência, mas eles não estão deixando, eles estão bloqueando a segunda parcela aí para muita gente. E então as pessoas não estão conseguindo receber, e aí eles vão inicialmente bloquear aí para a pessoa não conseguir transferir para outro banco, né? Então a maioria, quem não tiver esse bloqueio, amém, beleza, faça. Mas você que vai entrar agora no aplicativo, já era para ter recebido a segunda parcela e vai ver que vai aparecer lá e de repente você colocou para transferir para um banco e não transferiu, é isso que está acontecendo, ok? Além disso, poupança digital não vai permitir transferência inicialmente, voltando aqui ao tópico, apenas pagamentos de contas. Por exemplo, você vai poder pagar suas contas por lá, pela poupança digital da Caixa, lá com código de barra você consegue pagar de boletos e comprar por meio de cartão de débito virtual. Você consegue então um cartão de débito virtual. Você pode usar o dinheiro que está lá, esse cartão de débito virtual. Não sei ainda como funciona ou como vai funcionar, mas você pode comprar direto por essa conta aí com esse cartão de débito virtual. Transferência para outras contas e saques só serão liberados a partir do dia 30 de maio. Veja o calendário daqui a pouquinho que eu vou passar para você sobre essas transferências. Agora, Anderson, eu fui novo aprovado, eu acabei de ser aprovado aí. Como que eu recebo isso? O que está acontecendo? A primeira parcela para esse novo grupo será acreditada na conta escolhida pelo beneficiário, da forma como receberam os primeiros beneficiários. Ou seja, se você escolheu receber pelo Banco do Brasil ou pela conta que você já tem na Caixa, você cadastrou essa conta, você vai receber por lá, como os primeiros beneficiários receberam, ok? Aí talvez na segunda parcela aconteça a mesma coisa que está acontecendo com a segunda parcela dos beneficiários anteriores aí. Nas contas da Caixa, né, ou da poupança social digital, ou em conta de outros bancos, que no caso ali só tinha Banco do Brasil, não tinha outros muitos bancos, né? Agora eu não sei como tá. Na época só tinha, um mês atrás, só podia no Banco do Brasil ou a Caixa. Na poupança social digital ou em conta de outro banco, como eu falei, esses beneficiários também poderão fazer o saque em espécie do auxílio na data da liberação. Então você vai poder ir lá e sacar na Caixa, ok? Veja como ficou então o calendário de pagamento da primeira parcela para novos aprovados. Então você que foi aprovado agora, novo aprovado, aqui já tem alguns anteriores. Eu vou falar dos anteriores porque tem alguns que estão atrasados, então você vai saber se o teu está atrasado ou não. 19 de maio para nascidos em janeiro, 20 de maio para nascidos em fevereiro, 21 de maio nascidos em março, 22 de maio nascidos em abril, 23 de maio nascidos em maio, junho ou julho,
25 de maio, nascidos em agosto, 26 de maio, hoje, nascidos em setembro, 27 de maio, nascidos em outubro, 28 de maio, nascidos em novembro e 29 de maio, nascidos em dezembro, para quem vai receber a primeira parcela. Calendário para quem vai receber a segunda parcela. O calendário do pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial começou na segunda-feira, dia 18, e seguirá até dia 3 de junho. O calendário da terceira parcela, que estava prevista para maio, continua sem definição. O calendário da segunda parcela vale apenas para quem recebeu a primeira parcela até 30 de abril do mês, ou seja, até dia 30 do mês passado, e o governo não informou quando vai pagar a segunda parcela para quem receber a primeira depois dessa data, para quem recebeu a primeira depois da data de 30 do dia 30 do mês passado. São 3 calendários, então vamos aos 3 calendários para quem vai receber a segunda parcela. Uma para recebimento em poupança social, quem vai receber por aquela poupança que abriu na Caixa, tem e tal, aquela poupança. Então, é uma para quem vai receber na poupança social, uma para quem, para saque em espécie para beneficiários do Bolsa Família e uma para saque em espécie para poupança social e transferências de recursos, para você transferir para outro banco. Calendário para depósito em poupança social. Vamos lá, gente. Eu vou a partir de janeiro, então. Nascidos em janeiro e fevereiro, dia 20 de maio, ou seja, você já sabe se está atrasado ou não. Março e abril, dia 21 de maio. Nascidos em maio e junho, 22 de maio. Junho e agosto, 23 de maio. Setembro e outubro, 25 de maio. Novembro e dezembro, 26 de maio. Ok? Calendário para pagamento de beneficiários do Bolsa Família, outro calendário. Com o número de início, quando eu falar o número, é o número do seu NIS, que termina o seu NIS do Bolsa Família. Então, o número de NIS terminado em 1, recebe dia 18 de maio. Terminado em 2, 19 de maio. 3, 20 de maio. 4, 21 de maio. 5, 22 de maio. 6, 25 de maio. 7, que nós estamos agora, 26 de maio. 8, 27 de maio. 9, 28 de maio. E final 0, 29 de maio. Ok? Calendário para saques e transferências da poupança social. Então, para você transferir ou sacar, quando você vai sacar lá você pode sacar lá na Caixa, ou quando você vai transferir do aplicativo da sua poupança social ou do Caixa da Caixa para sua conta do banco que você tem aí, que você prefere. Então, vamos ver aqui nascidos em e liberado em, ok? Então, nascidos em janeiro. Vamos pular aqui já para o mês que a gente está, né? Porque a partir aqui, na verdade, vamos direto. Janeiro, 30 de maio. Então, quem nasceu em janeiro vai ser 30 de maio liberado. Fevereiro, 1 de junho. Março, 2 de junho. Abril, 3 de junho. Maio, 4 de junho. Julho, 5 de junho. Julho, 6 de junho. Agosto, 8 de junho, setembro, 9 de junho, outubro, 10 de junho, novembro, 12 de junho e dezembro, 13 de junho. Então, tá aí as datas para você, tá bom? Não vou falar sobre balanço, sobre o que já pagou, não pagou. Isso aí já não vai virar o caso aqui. Já tá ficando muito comprido o vídeo. Então, se você também não recebeu ainda, mas Anderson, já passou a minha data, o que aconteceu então que não está aparecendo no meu banco aqui para mim? É porque eles estão segurando na Caixa esse valor. Não vai ser transferido para o seu banco se você recebeu em outro banco, ok? Não está sendo transferido para o banco. O que você pode fazer também é ir até a sua agência e verificar o extrato para ver, porque não está aparecendo pelo aplicativo nem pelo site do teu banco. De repente eles fizeram essa transferência, mas eu acredito que não. Acredito que eles estão segurando aí todas essas parcelas. Quem não declarou conta, verifique aí no aplicativo. Pagamentos atrasados já começaram a ser liberados hoje. Então, os pagamentos que estão atrasados hoje já estão sendo liberados. Mas verifique no aplicativo do auxílio emergencial e veja se você já recebeu e aonde está esse dinheiro. Tá bom? Para você saber aonde está. E aí você já tem as informações das datas previstas para pagamento desse auxílio emergencial. Se você quer pagar contas, você já consegue pagar pelo aplicativo com esse dinheiro liberado lá
mas na poupança social da Caixa, né, que abriu aí, que você abre no momento que você faz o auxílio emergencial, se você não tem poupança lá, não tem conta, você vai conseguir pagar essas contas através desse aplicativo que é horrível, né? Não é um aplicativo muito bom, a experiência com ele para você entrar, fazer o cadastro é horrível, mas quem sabe eles estão melhorando aí, espero que estejam melhorando. Imagino para pagar contas, não estava dando conta de fazer cadastro, eu imagino para pagar conta, né? A Caixa não estava com a estrutura pronta para tudo isso que está sendo feito para auxiliar realmente o povo. Eu acho que o governo, no geral, deveria abrir isso para todos os outros bancos, para você receber direto na sua conta em outro banco, independente do banco, né? Você receber direto na sua conta lá e poder fazer o que você precisa, né? E não deixar tudo na mão da Caixa, que a Caixa não teve estrutura para fazer isso, apesar dela falar que tinha, não teve. E muita gente aí está passando uma dificuldade, aperto, porque ainda não recebeu e está desempregado, perdeu o emprego, está dependendo disso para ajudar, porque não tem como sair, pode procurar emprego à torta e à direita, dificilmente as pessoas estão contratando agora, né? Dificilmente nessa crise vai ter contratação. E os pequenos comércios estão fechando por causa de alguns governadores aí, que estão mantendo uma quarentena que não tem, no meu ponto de vista, cabimento, que poderia ser vertical e não horizontal, como foi feito na Suécia com grande sucesso, que ninguém fala sobre isso, né? Poucos foram os jornais que falaram sobre isso, que a OMS disse que eles são exemplo, né? Então, não está havendo muito isso. E eu acho que está sendo desnecessário essa quarentena exacerbada, esse tanto de dia aí que estamos passando aqui no caso do estado de São Paulo. Muitos comerciantes estão fechando as portas, já são mais de 2 milhões, quase 3 milhões de desempregados, né? Nessa quarentena que já está aí oitentena, né? Já está há mais de 2 meses essa situação. Mas não é isso que nós vamos falar aqui, espero que você tenha tirado suas dúvidas. Se gostou desse vídeo, já deixa seu joinha, deixa seu gostei, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e também comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo no canal. Deus abençoe, um forte abraço e até um próximo vídeo.